Então, bom dia a todos. Vamos dar início à segunda aula deste mini-curso e eu queria começar por recordar o essencial do que estivemos a fazer na primeira aula, na terça-feira passada, que foi começar por apresentar o chamado problema da extensão de Lipschitz. Que eu queria aqui usar esta notação à inglesa, Lipschitz Extension Problem. E o problema basicamente era este. Dada uma função f, Lipschitz na fronteira de um domínio U, o nosso objetivo é encontrar ou determinar uma função U contínua até à fronteira, tal que U é uma extensão do f, ou seja, é uma função que coincide com o f na fronteira do domínio. E 2, U é uma função Lipschitz, cuja constante de Lipschitz é o mais pequena possível. E como é óbvio que nós não podemos esperar, ao estender a função f ao interior do conjunto, que a constante de Lipschitz diminua, como é óbvio, isso não é expectável, o melhor que podemos fazer é manter a constante de Lipschitz igual. Está bem? E, portanto, queremos que a constante de Lipschitz de U no fecho seja igual à constante de Lipschitz de U, ou de F, na fronteira do U. Portanto, este é o problema da extensão de Lipschitz. E uma das coisas que nós fizemos na primeira aula foi resolver este problema. Foi através das chamadas extensões de McShane-Whitney resolver o problema. E dizer, bom, dão-me um F, Lipschitz na fronteira, eu agora tenho uma forma de resolver o problema à custa destas extensões de McShane-Whitney. Certo? E ainda agora acabamos de fazer isso para um exemplo em concreto. Portanto, o problema da existência de solução para as extensões de Lipschitz não é um problema muito difícil de resolver. Mas este processo que nós encontramos de resolver o problema revelou-se muito limitado em vários aspectos. Em primeiro lugar, porque não produz, em geral, soluções únicas para o problema. E já vimos vários exemplos em que a extensão de McShane-Whitney superior e a extensão de McShane-Whitney inferior são funções diferentes. Ambas resolvem o problema e, portanto, isso mostra que não há, em geral, unicidade para o problema da extensão de Lipschitz. Mas vimos que havia outras limitações que tinham a ver com o facto de não haver comparação, de não haver estabilidade, isto é, a aplicação repetida das extensões de McShane-Whitney podia levar a uma redução da constante Lipschitz. E, acima de tudo, não havia localidade, isto é, esta propriedade que aqui aparece enunciada, que tem que valer para a extensão de Lipschitz, isto é, a constante Lipschitz na fronteira tem que ser igual à constante Lipschitz no fecho, sendo válida para U, não é em geral válida para subconjuntos de U. Está bem? E vimos isso muito claramente, por exemplo, no caso, ainda agora, no caso que vimos, que era qualquer coisa deste género, se eu me lembro bem. Era assim, não era? Bom, se não era isto, era algo parecido. E depois aqui tínhamos, por exemplo, a McShane-Whitney superior era uma função deste género. E, portanto, é evidente, e este era o nosso conjunto U, não é? O fecho de U era isto. E aqui de 1 até 2. Se eu considerar, por exemplo, o conjunto V
este conjunto aqui, eu vejo que na fronteira do V a função toma o mesmo valor e, portanto, a sua constante Lipschitz é 0. E, no entanto, no interior, a constante Lipschitz vai ser igual a 1. Está bem? Portanto, esta propriedade, não é? Se eu chamar a isto V, Lip de U em V, no fecho de V, é diferente da constante Lipschitz de V na fronteira do V. Certo? Porque esta é 0 e esta aqui é igual a 1. Está bem? Portanto, esta propriedade não tem esta característica de valer localmente. Isto é, para subconjuntos V estritamente contidos em U. Está bem? A propriedade não vale. E por via destas limitações, nós chegamos à conclusão que este problema, digamos que, num certo sentido, não era um problema bem posto. Porque apesar de ser relativamente simples obter resultados de existência, e até temos agora um mecanismo de construir as soluções, não é? O que é que nós fazemos? Bom, o nosso processo, e é evidente que eu estou a falar sempre destes exemplos a uma dimensão que são muito simples, mas enfim, se eu tiver um conjunto qualquer e se tiver um conjunto de valores na fronteira, não é? Eu determino a constante de Lipschitz na fronteira que me dá, digamos, a abertura dos cones, e o que faço é, obviamente, considerar em cada ponto cones com essa abertura e depois tomar o supremo para a extensão de Lipschitz inferior. Tenho os cones virados para baixo. Para a extensão de Lipschitz superior, tenho os cones voltados para cima, não é? Isto aqui estou a admitir que a constante Lipschitz, neste caso é 1, mas pode não ser, não sei. Mas pronto, a ideia é esta, não é? Esta abertura vai ter a ver com a constante Lipschitz que eu determino. E depois faço a mesma coisa para cones voltados para cima. E aqui considero o ínfimo. Pronto, e esta seria a extensão de McShane-Whitney superior, não é? Portanto, eu tenho este mecanismo prático de construir as soluções. Mas depois tenho todas estas limitações que acabamos de elencar. E, portanto, isto levou-nos a tentar procurar uma extensão de Lipschitz, num certo sentido, que seja canónica. Não é bem? Que seja, dentre todas estas possíveis extensões, a melhor de todas. E aquela que entendemos por a melhor de todas é aquela que localmente varia o menos possível, em particular uma extensão para a qual seja válida esta propriedade que eu acabei de referir, não ser válida naquele exemplo. Certo? Isso levou-nos à definição de função absolutely minimizing Lipschitz. Deixem-me só aqui apagar este esboço que eu aqui fiz. E então, temos agora a definição de Hamlet. Portanto, uma função U contínua em U é absolutely minimizing Lipschitz em U, é uma Hamlet em U, se aquela propriedade for válida, ou seja, se a constante de Lipschitz da função em qualquer conjunto V for igual à constante de Lipschitz da função na fronteira de V. E isto tem que ser válido para todo o V estritamente contido em U. Isto é que é uma Hamlet, e então
com esta definição, passamos a ter um outro problema de extensão de Lipschitz, que é este. Dada F Lipschitz na fronteira, determinar U contínua até à fronteira, tal que, reparem que eu estou a escrever isto exatamente no mesmo estilo que escrevi a definição de solução para o problema anterior, tal que, bom, obviamente, U igual a F na fronteira, por isso é que é uma extensão, e agora vamos pedir 2 que U seja uma AMLE. E, portanto, definimos assim um outro problema da extensão de Lipschitz. Portanto, agora o que é que nós procuramos? Temos uma função lipschitziana na fronteira, procuramos uma função contínua no fecho, que coincida com F na fronteira e que seja absolutely minimizing Lipschitz. Portanto, anteriormente o que é que pedíamos? Pedíamos que a constante Lipschitz no fecho fosse igual à constante Lipschitz do F. Agora pedimos que o U seja absolutely minimizing Lipschitz. Vamos ver qual é a relação entre estes dois problemas. Primeira questão. É óbvio que já sabemos resolver o primeiro. Soluções do primeiro não são necessariamente soluções do segundo. Isso já vimos, não é? Porque já consideramos soluções do primeiro problema, as extensões de McShane-Whitney nos exemplos que vimos, que não verificavam esta propriedade e, portanto, não eram AMLEs. Não é? Como acabei de explicar aqui, esta função que está aqui, por causa do que se passa nesta região, não é absolutely minimizing Lipschitz, certo? Porque eu, considerando aqui este V, esta propriedade que define o que é ser absolutely minimizing Lipschitz não é verificada neste caso. Está bem? Porque eu tenho aqui a fronteira, a função só toma 2 valores e são o mesmo valor, portanto a constante Lipschitz aqui é 0, e no entanto, a constante Lipschitz no V não é 0, é 1. Está bem? Portanto, a propriedade não é válida. Portanto, há soluções do primeiro problema que não resolvem o segundo problema. Ok? Agora, a questão é, será que as soluções do segundo problema são também soluções do nosso primeiro problema? Como eu disse há pouco, isto é, será que eu, ao resolver o segundo problema, estou também a resolver o primeiro, mas a escolher de entre todas as possíveis soluções do primeiro, uma que é especial, que é melhor do que todas? Bom, e a resposta é que, em geral, isso também não é verdade. E vou-vos dar agora um exemplo que mostra que isso não é verdade, se o conjunto U não for um conjunto limitado. Está bem? Portanto, em geral, se U não for limitado, soluções do segundo problema podem não ser soluções do primeiro problema. Vamos aqui ver um exemplo muito simples. Portanto, deixem-me começar por escrever aquilo que disse e que é isto. Soluções do problema da extensão de Lipschitz inicial não são necessariamente soluções do segundo problema. Está bem? E temos aqui o exemplo que vimos na última aula. Portanto, tínhamos este conjunto U na reta, que era -1, 0, união 0, 1. Tínhamos a função que tomava estes valores na fronteira, tá bem? E vimos que a extensão de McShane-Whitney, que era esta, a superior, resolve o primeiro problema, mas não resolve o segundo, porque esta função não é, como é óbvio, pelas mesmas razões já invocadas várias vezes, absolutely minimizing Lipschitz. Ok? Portanto, é evidente que soluções do primeiro problema não são necessariamente soluções do segundo. Agora, eu estava a dizer que
soluções do segundo problema também não são necessariamente soluções do primeiro problema. Está bem? Se U for ilimitado. Reparem, um exemplo é este. Vamos considerar agora o U igual a menos 1, 0, união 0, 1, união 1 mais infinito. Tá bem? Reparem, e vamos considerar a mesma função na fronteira. Aqui vale 0. A fronteira do conjunto são estes 3 pontos. Menos 1, 0, 1. Está bem? Reparem que, obviamente, como o conjunto não é limitado, eu aqui não tenho nenhum ponto na fronteira, não é? À direita deste intervalo. E reparem, esta função, assim, esta função, se eu definir esta função desta forma, não é? Que é, digamos, a melhor de todas as possíveis extensões de Lipschitz nesta parte do intervalo, esta é a melhor possível. E agora reparem, em 1 mais infinito, eu considero, por exemplo, aqui uma reta de declive igual a 2. Também? Então, esta função que está aqui, que eu acabei de definir desta forma, é obviamente, se eu chamar a isto, esta função for U é uma extensão, é óbvio que é uma extensão do F, está bem? Porque ela coincide com o F nos 3 pontos da fronteira, está bem? É obviamente uma extensão do F e é obviamente uma AML, está bem? Em U, certo? Portanto, ela é uma solução do segundo problema, está bem? Reparem que não é, reparem que aquela propriedade de que se eu considerar um qualquer V, a constante Lipschitz na fronteira é igual à constante Lipschitz no interior, é verificada para esta função. No entanto, ela não resolve o primeiro problema. Porquê? Porque, reparem, a constante Lipschitz de U na fronteira do U, já sabemos que é igual a 1. Está bem? Mas a constante Lipschitz do U no feixe do U vai ser dada pelo declive desta reta que é 2. Está bem? E obviamente que estes 2 valores são diferentes. Portanto, ela não é uma solução do primeiro problema. Está bem? Reparem, já se eu, por exemplo, tivesse aqui este intervalo, se este intervalo fosse, por exemplo, o intervalo 0,2, não é? Portanto, se eu fechasse isto aqui a algures, e a função aqui tivesse que valer isto, reparem que o que era alterado é que a constante Lipschitz na fronteira passava a ser 2, está bem? Porque eu agora tinha aqui um extremo superior e tinha que entrar em linha de conta com este valor, não é? A diferença entre este e este. E, portanto, a constante Lipschitz na fronteira passava a ser 2 e esta igualdade já se verificava. Está bem? Mas se o U não for limitado, como mostra este exemplo, eu posso ter soluções do segundo problema que não são soluções do primeiro. Está bem? Agora, o que é válido, bom, e é isso que agora estão à espera que seja verdade, é que, e é isto que eu vou dizer agora, é que se U for limitado, então qualquer solução do segundo problema é a solução do primeiro problema. Isto é, se U for limitado, qualquer AML satisfaz isto. Constante Lipschitz
de U em U barra é igual à constante de Lipschitz de U na fronteira do U. Ok? E, portanto, para conjuntos limitados, eu, quando resolvo o segundo problema da extensão de Lipschitz, eu estou também a resolver o primeiro. Está bem? A solução que eu vou obter é uma solução do primeiro problema, só que é, de entre todas as possíveis soluções, a melhor delas. Pelo menos neste sentido de que é uma AML. Certo? Era, no nosso exemplo inicial, era esta função assim. Está bem? Esta é a AML que, de todas as possíveis extensões de Lipschitz, é a melhor solução. Está bem? Porque localmente é a que varia menos. Não é simples provar isto. É, aliás, a demonstração deste facto de que para um conjunto limitado qualquer AML satisfaz esta propriedade. A prova é relativamente sofisticada e, portanto, nós não vamos fazê-la aqui, mas ficam com esta ideia de que, de facto, o problema não tem solução única, pode ser reformulado desta maneira e esta forma de enunciar o problema é muito melhor do que a outra, porque, em particular, não tem todos aqueles problemas que nós identificámos anteriormente. Em particular, a noção de localidade está incluída diretamente na definição e, portanto, é óbvio que é verificada para qualquer AML. E, mais importante do que isso, vamos mostrar, e isso vamos fazer mais adiante, é que esta solução deste segundo problema é uma solução única. Está bem? Só há uma AML que é a extensão de uma função lipschitziana para o fecho do conjunto. Portanto, este segundo problema é um problema que tem solução única. E, portanto, nesse sentido, é um problema bem posto, ao contrário do problema da extensão de Lipschitz inicial, que não era um problema bem posto. Em particular, podia ter múltiplas soluções. Muito bem. Dito isto, o que é que vamos fazer a seguir? Vamos começar a estudar, mais lá para a frente, nesta aula, a equivalência entre ser absolutely minimizing Lipschitz e satisfazer uma propriedade geométrica que é a chamada comparação com cones. E mais adiante no curso vamos ver que essas duas propriedades são ainda equivalentes a uma terceira, que é a função ser solução de uma equação diferencial parcial altamente degenerada e não linear, que é o chamado Laplaciano infinito. Portanto, estas três coisas são a mesma. Ser absolutely minimizing Lipschitz é o mesmo que satisfazer a comparação com cones e é o mesmo que ser solução de viscosidade do Laplaciano infinito. Antes de falarmos em cones, eu queria ainda introduzir um conceito que talvez não seja familiar à generalidade das pessoas, que é o conceito de constante de Lipschitz num ponto. A constante de Lipschitz que nós consideramos até aqui é a constante de Lipschitz de uma função num conjunto, não é? É o supremo no conjunto do quociente diferencial. Basicamente é isso, não é? Agora vamos introduzir a noção de constante de Lipschitz num ponto e deduzir algumas propriedades. Portanto, durante a próxima meia hora vamos essencialmente fazer análise real, relativamente elementar, mas interessante, penso eu, e introduzir este novo conceito de constante de Lipschitz num ponto e provar que esta propriedade de ser AML é equivalente a ser strongly minimizing Lipschitz, no sentido que vamos precisar aqui com a ajuda deste conceito de constante de Lipschitz pontual. Está bem? Portanto, é isso que vamos fazer a seguir. Ora bem, então vamos
agora considerar esta noção de constante de Lipschitz num ponto. Então, seja U uma função contínua em U e vamos definir TU de x, a constante de Lipschitz de U no ponto x, como sendo o quê? O que é que vamos fazer? Vamos considerar a constante de Lipschitz de U numa bola de raio R centrada em x, está bem? E aqui estamos a falar da constante de Lipschitz de uma função contínua num conjunto, está bem? Que é uma bola centrada no ponto. Portanto, isto é a noção que nós já conhecemos. E o que é que vamos fazer a seguir? Vamos tomar o limite quando R vai para zero destas constantes de Lipschitz, está bem? E a esse limite vamos chamar a constante de Lipschitz no ponto x. Portanto, vamos chegar aqui e considerar o limite quando R decresce para zero das constantes de Lipschitz. Aqui é fácil provar que, à medida que o raio das bolas vai decrescendo, obviamente que as constantes de Lipschitz vão decrescendo e, portanto, esta sequência é uma sequência decrescente e, portanto, sendo monótona decrescente e, obviamente, limitada inferiormente, converge para o ínfimo do conjunto dos seus termos e, portanto, este limite vai ser o ínfimo das constantes de Lipschitz de U nas sucessivas bolas, centradas em x de raio R, para raios positivos e menores que a distância de x à fronteira de U, porque, obviamente, queremos estar sempre dentro do conjunto onde a função U está definida. Está bem? Agora, reparem, como U é uma função apenas contínua, é evidente que se U não for Lipschitz em alguma destas bolas, não é? Nós dizemos que a constante de Lipschitz neste ponto é mais infinito. Está bem? Pode acontecer, obviamente. Muito bem. Mas se for Lipschitz em alguma bola, vai ser Lipschitz em todas as bolas mais pequenas do que ela e, portanto, a constante de Lipschitz vai ser finita. Está bem? E maior ou igual do que zero. E agora vamos definir uma segunda definição. Vamos dizer que uma função U contínua em U é absolutely minimizing Lipschitz strongly, e daí usarmos este S, portanto é fortemente absolutely minimizing, se verificar esta propriedade. Se o supremo das constantes de Lipschitz nos pontos x, quando x pertence a V, for menor ou igual que o supremo das constantes de Lipschitz de V, quando x pertence a V, para todo o V fortemente contido em U. Isto quer dizer que o fecho do V está contido em U. E para toda a função V contínua até ao fecho de V, perdão, tal que V igual a U na fronteira do V. Ok? Portanto, a função é fortemente absolutely minimizing se verificar esta propriedade. Está bem? Eu considero qualquer subconjunto do U, estritamente contido em U, considero
qualquer função contínua no fecho do V que coincida com o U na fronteira, e então o supremo das constantes de Lipschitz pontuais em V é menor ou igual, para o U, é menor ou igual que o supremo das constantes de Lipschitz pontuais em V para a função V. Está bem? Isto é o que significa ser fortemente absolutely minimizing. E pode-se provar, e esse é, digamos, um dos passos para provar que as soluções do nosso segundo problema da extensão de Lipschitz são, de facto, soluções do primeiro, pode-se provar que ser fortemente absolutely minimizing é a mesma coisa que ser absolutely minimizing. Está bem? Portanto, pode-se provar, teorema, absolutely minimizing Lipschitz é igual a absolutely minimizing fortemente em U. Está bem? Esta inclusão é fácil. A outra, como seria de esperar, é mais difícil. Está bem? Mais difícil de provar. E, portanto, temos aqui já o nosso primeiro trabalho de casa, que é provar isto. Eu ia pôr homework. Vou escrever aqui. Primeiro trabalho para casa de hoje, mostrar que se uma função é fortemente absolutely minimizing, isto é, se satisfaz esta propriedade, então ela é absolutely minimizing Lipschitz, ou seja, satisfaz esta propriedade. Está bem? Este é o primeiro exercício. E agora, vamos provar algumas propriedades desta noção de constante Lipschitz local. Está bem? Então, proposição. Vamos provar algumas propriedades. Seja V uma função contínua em U. Então, bom, primeira propriedade. TV de x, ou seja, a função que a cada x faz corresponder a sua constante Lipschitz nesse ponto, para a função V, é semicontínua superiormente em U. Upper semi-continuous. Semicontínua superiormente. 2. Se V é diferenciável num ponto y de U, então o TV de y é maior ou igual que a derivada de V no ponto y. Terceira propriedade. Se y pertence a U e a constante de Lipschitz local for zero, então a função é diferenciável em y e, naturalmente, o gradiente vai ser zero. Quarta propriedade. A constante de Lipschitz de V numa bola é menor ou igual que o máximo no fecho da bola das constantes de Lipschitz locais. 5,
o gradiente de V é uma função del infinito, se e só se a função que a cada x faz corresponder a sua constante Lipschitz local for limitada em U e, nesse caso, temos que o sup, quando x pertence a U desta função, é exatamente igual à norma L infinito do gradiente. Ok? E nós agora vamos provar estas três propriedades. Tá bem? Estas duas últimas não vamos provar. As demonstrações são um pouco mais complicadas e, portanto, eu vou só fazer a prova das primeiras três propriedades. Está bem? Até aqui, alguma dúvida? Está todo mundo a seguir? Sem problemas? Muito bem. Então vamos lá. Vamos provar a primeira propriedade. Portanto, queremos provar que esta função que definimos aqui, esta função, que a cada x, bom, naturalmente que esta função está definida em U. Está bem? Esta função que a cada x em U faz corresponder a sua constante Lipschitz local, definida desta maneira, é semicontínua superiormente em U. Está bem? Portanto, o que é que nós queremos provar com isto? Definição de semicontinuidade superior. Portanto, vamos provar Queremos provar que para toda a sequência xn a tender para x0 com xn pertencente a U, naturalmente, se tem que o limite sup, portanto, o maior valor de aderência de TV de xn, quando n tende para infinito, é menor ou igual que TV de x0. Isto é o que significa a nossa função ser semicontínua superiormente. Tá bem? No ponto x0. É o que isso significa. Ora bem, então vamos provar isto, seja x0 pertencente a U e xn convergente para x0 com xn pertencente a U. Então, para n suficientemente grande, tem-se que a distância de xn a x0 é mais pequena que metade da distância de x0 à fronteira do U. Bom, isto é evidente, não é? Eu tenho uma sequência de pontos a tender para x0, é óbvio que eles estão tão perto de x0 quanto eu queira, portanto é evidente que para n suficientemente grande, a distância a que eles estão do ponto x0 vai ser mais pequena que metade da distância do ponto x0 à fronteira. Não é? A distância do ponto x0 à fronteira é o que for, eu divido esse valor por 2, é evidente que, a partir de uma certa ordem, como xn está a convergir para x0, vai estar a uma distância de x0 inferior a esse valor pré-fixado. Está bem? Isto é evidente. Logo, daqui resulta o seguinte.
que a bola de centro em xn e de raio xn menos x0 está contida na bola de raio 2xn menos x0 centrada em x0 e isto está contido em U. Está bem? Ora bem, porque é que isto é verdade? Bom, esta segunda inclusão é evidente, não é? Porquê? Porque duas vezes, se eu passar este 2 para aqui, duas vezes a distância de xn a x0, que é o raio desta bola, não é? Vai ser menor que a distância de x0 à fronteira. Portanto, é óbvio que se eu considerar uma bola centrada em x0 e com este raio, eu não vou chegar à fronteira, porque este raio é menor que a distância de x0 à fronteira. Por causa disto. Certo? E, portanto, esta bola está obviamente contida em U. Está bem? Deixem-me fazer aqui. Portanto, tenho aqui o meu U e tenho aqui o ponto x0, algures. Está bem? E tenho a minha sequência xn a convergir para aqui. Certo? Imaginem que eu tenho aqui um xn a convergir. Agora, isto é a distância deste ponto à fronteira, em princípio será este valor. Eu digo, bom, a partir de uma certa ordem, a distância do xn a este valor x0 é menor que metade da distância à fronteira. Portanto, se isto for metade da distância à fronteira, não é? Eu estou, digamos, a considerar uma bola centrada aqui. Bom, e o meu xn está dentro desta bola. Estará, por exemplo, aqui, não é? Este vai ser o meu xn. E eu agora estou a dizer que a bola de raio em x0 de centro em x0 e de raio duas vezes esta distância, esta bola, obviamente, vai estar contida no U. Isso é óbvio. Está bem? Mas estou a dizer mais. Estou a dizer também que a bola de centro em xn, que é este ponto que está aqui, e de raio igual à distância entre eles, portanto, no meu exemplo, será esta bola aqui. Está bem? Estou a dizer que esta bola está contida na bola de centro, esta bola, assim. Está bem? Está contida na bola de centro em x0 e de raio igual a duas vezes a distância. Está bem? Portanto, estou a dizer que esta está contida nesta. Bom, isto também é mais ou menos evidente, mas podemos fazer isto de forma analítica para não subsistirem quaisquer dúvidas. Está bem? Então, vamos fazer assim. Se y... Portanto, agora vou provar isto. Está bem? Se y pertence à bola de raio xn menos x0 centrada em xn, então o que é que isto significa? Isto significa que a distância de y a xn é mais pequena que a distância de xn a x0. Está bem? Isso é o que significa pertencer à bola. Então, isto implica que a distância de y a x0, que é igual à distância de y menos xn mais xn menos x0, isto é menor ou igual que a distância de y a xn mais a distância de xn a x0, e isto vai ser menor por conta disto, vai ser menor que duas vezes a distância de xn a x0. Ok? E, portanto, o que é que isto significa? Que a distância de y a x0 é mais pequena que isto e, portanto, que y pertence à bola de centro em x0 e de raio 2xn menos x0. Está bem? Portanto, isto prova-se com uma simples desigualdade triangular. Ok? Muito simples. Portanto, temos, de facto, estas duas inclusões aqui. Está bem? Esta aqui, eu vou dizer que é trivial. Trivial por conta da nossa escolha
do xn suficientemente grande, satisfazendo esta propriedade que está aqui. Está bem? Portanto, muito bem. Então, o que é que nós temos? Então, se eu quiser calcular a constante de Lipschitz local para V no ponto xn, isto é, por definição, o limite, quando R tende para zero, das constantes, da constante de Lipschitz de V na bola de raio R centrada em xn, certo? E isto vai ser menor ou igual do que a constante de Lipschitz de V na bola de raio xn menos x0 centrada em xn. Está bem? Bom, isto é evidente, não é? Porquê? Porque, reparem, eu aqui, o que eu estou a fazer é considerar este limite vai ser o ínfimo dos limites das constantes de Lipschitz nas sucessivas bolas. Está bem? Se eu pegar numa bola qualquer, é óbvio que o limite, que vai ser o ínfimo, é menor ou igual do que a constante de Lipschitz numa das bolas. Certo? Portanto, reparem que isto é o ínfimo quando R está entre 0 e a distância à fronteira da constante de Lipschitz nestas bolas. Está bem? Portanto, este ínfimo é menor ou igual do que, se eu considerar aqui um R em concreto qualquer, não é? Que foi isso que eu fiz aqui. Considerei um R, que é este, que é obviamente positivo e que é menor que a distância à fronteira. Está bem? Até é menor que metade da distância à fronteira. Portanto, é evidente que o ínfimo destes valores, quando o R vai para 0, é menor ou igual que um destes valores para esta escolha do raio. Está bem? Isso é evidente. Bom, e agora, isto vai ser menor ou igual por causa desta inclusão que está aqui. Está bem? Esta bola está contida nesta. E, portanto, se eu considerar a constante de Lipschitz numa bola que contém esta bola, que é a bola de raio 2xn menos x0 centrada em x0, a constante de Lipschitz vai obviamente ser maior, não é? Porquê? Porque esta bola está contida nesta bola que está aqui. E, portanto, quando eu determino a constante de Lipschitz, obviamente, se eu tenho um conjunto que está contido noutra, a constante de Lipschitz no mais pequeno é menor ou igual que a constante de Lipschitz no maior. E agora o que é que eu vou fazer? Vou tomando limites, quando n vai para infinito, o que é que fica? Bom, eu aqui tenho o lim sup, porque eu não sei se o limite existe, mas pelo menos o limite superior de TV de xn vai ser menor ou igual do que quê? Do que, aqui vou mesmo escrever limite, porque este limite existe, do lado direito, que é a constante de Lipschitz em V, na bola 2xn menos x0, centrada em x0. Está bem? Porquê é que este limite existe? Porque este limite é, por definição, a constante de Lipschitz de V em x. Está bem? Portanto, se eu fizer o n tender para infinito, o que é que vai acontecer aqui? Como o xn está a tender para x0, certo? Portanto, nós fixamos uma sequência que converge para x0. Quando o n vai para infinito, o xn vai para x0 e, portanto, o raio destas bolas vai para 0. Certo?
Portanto, isto é, digamos, uma subsequência da sequência de raios a tender para zero. E, portanto, quando o raio vai para zero, a constante Lipschitz nas bolas centradas em x0 é precisamente a constante Lipschitz de V em x0. Bom, claro que é evidente que se este valor for infinito, isto é satisfeito trivialmente, está bem? Pronto. Mas, caso não seja, temos aqui a prova de que esta função é semicontínua superiormente. Está bem? Está aprovada a primeira propriedade. Vamos agora à segunda. A segunda diz isto, que se V for diferenciável, se eu tiver uma função diferenciável, então todas as constantes de Lipschitz, se V for diferenciável num ponto, então a constante de Lipschitz nesse ponto é maior ou igual do que o módulo do gradiente. Está bem? É isso que vamos provar a seguir. Ora bem, então vamos aqui, segunda parte. Bom, eu vou dizer o seguinte. É óbvio que se o gradiente de V em Y for igual a zero, o resultado é imediato. Está bem? Bom, claro. Se o gradiente for zero, não é? A função é diferenciável. Reparem, se a função é diferenciável e o gradiente é zero, o que eu estou a dizer é que o módulo de zero é zero, eu estou a dizer que a constante Lipschitz é maior ou igual que zero. Bom, isto é sempre verdade, não é? Portanto, a constante Lipschitz é sempre maior ou igual que zero, portanto, o resultado é trivial. Portanto, eu posso assumir que não é zero, está bem? Posso supor, suponhamos que o gradiente não é zero, e seja P, vetor P, igual ao gradiente. Vou-lhe chamar P. Eu às vezes faço V. Está bem? Ou melhor, talvez seja mais simples dizer assim. Acho que estou a complicar aqui. Suponhamos que P diferente de zero. Pronto. Portanto, isto é só uma notação. Eu vou chamar ao gradiente, vou-lhe chamar P. Também é um vetor P. Se quiserem, até posso pôr aqui o símbolo de vetor para ser mais claro. Seja, agora, x igual a y mais lambda p. Está bem? Portanto, o que é que eu faço? Vou considerar pontos que são obtidos desta maneira. Y, lambda positivo, pequeno, e, portanto, o que eu estou a considerar é o ponto y e depois somo-lhe vetores na direção do gradiente, digamos, de tamanho pequeno. Está bem? É isto que eu vou fazer. Então, reparem, a constante de Lipschitz de V na bola centrada em Y e de raio lambda módulo de P vai ser maior ou igual do que V de X menos V de Y, X menos Y. Porquê? Porque reparem, reparem aqui, o X menos Y é igual a lambda P. Portanto, a distância de X a Y é precisamente igual, está bem? Reparem, aqui a questão é que a distância de X a Y é igual, portanto, Y menos lambda P menos Y. Portanto, isto é igual a lambda módulo de P, precisamente. Está bem? Portanto, reparem, a distância de X a Y é igual a isto e, portanto, o X está na fronteira desta bola. Certo? O X está na fronteira desta bola. Porque a distância de X a Y é precisamente igual a este valor. Está bem? A constante de Lipschitz no fecho
para uma função contínua é igual à constante Lipschitz no interior. Está bem? Isso é um exercício simples e, portanto, a constante Lipschitz é a mesma. Portanto, eu podia ter aqui o fecho da bola, que era a mesma coisa. E, portanto, é óbvio que se eu considerar este quociente diferencial, tomando o ponto x e o ponto y, é evidente que ele vai ser menor ou igual do que a constante Lipschitz, que é o supremo de todos os possíveis quocientes diferenciais para pontos nesta bola. Está bem? Ou no seu fecho, se quiserem. Está bem? Portanto, isto é óbvio. E agora, eu vou dizer que isto que está aqui é obviamente igual a quê? A V, portanto, x é y mais lambda p, menos v de y, sobre lambda p, o x menos y é lambda p. E agora reparem, isto é igual, porque a função é diferenciável. Eu agora vou usar a fórmula de Taylor e sei que o valor da função em y mais lambda p menos o valor da função em y é igual a quê? Vai ser igual ao gradiente, que é p, na direção da diferença, mais qualquer coisa que vai para zero com lambda p. Mais depressa que lambda p. Está bem? Dividido por lambda p. Portanto, aqui usei Taylor. E agora, obviamente que aqui isto vai ser lambda módulo de p ao quadrado. O lambda corta, o p também, aqui fica só a norma de p. E aqui, obviamente, se eu dividir, estou a dividir isto por isto. Portanto, o que isto significa, esta notação, é que esta diferença, é que este quociente vai para zero, não é? E, portanto, eu digo que isto é qualquer coisa que vai para zero com 1. Portanto, dividir por 1 vai para zero. É o que isto quer dizer. Lambda a tender para zero. Está bem? Quando lambda tende para zero. E agora, tomando o limite, vem o seguinte. Portanto, é óbvio que deste lado, quando faço o lambda tender para zero, o que é que vai acontecer? O raio desta bola vai tender para zero e, portanto, eu tenho a constante Lipschitz numa sequência de bolas cujo raio está a tender para zero centradas em y. Tenho aquilo a que eu chamei a constante de Lipschitz de V no ponto y. Está bem? Isto vai ser maior ou igual. Bom, do lado direito, quando faço o lambda tender para zero, eu vou obter precisamente isto, que é nem mais nem menos que o gradiente de V em y, e portanto isto era o que eu queria provar. Está bem? Portanto, era isto exatamente que queríamos provar, que a constante Lipschitz num ponto, para uma função contínua, onde a função é diferenciável, é sempre maior ou igual que o módulo do gradiente. E agora, para não ficarem a pensar que, de facto, isto é sempre igual, que estas duas coisas são iguais, um exercício. O segundo exercício de hoje, e este já não é propriamente trivial, mais uma vez, a uma dimensão, n igual a 1, vamos considerar esta função. Função v, definida na reta, que a cada x faz corresponder v de x igual a x ao quadrado seno de 1 sobre x, se x não for zero, e 0 se x for zero. Bom, é uma função com que já devem estar familiarizados, de outros contra-exemplos. O que é que eu quero que provem? Mostrar que a constante de Lipschitz desta função em zero
é estritamente superior à derivada da função no ponto zero. Está bem? E, portanto, que de facto há casos em que esta desigualdade é estrita. Está bem? Bom, é evidente que... bom, não vou dizer nada. Portanto, a primeira coisa que vão fazer é calcular a derivada. É calcular a derivada no ponto zero desta função. Está bem? Usando a definição de derivada. E depois mostrar que a constante de Lipschitz em zero é maior do que esse valor. Estritamente maior. Isto é um bom exercício para o fim de semana. E vamos agora fazer um curto intervalo, só para tomar um pouco de água, e voltamos às 12h35. Ok, vamos lá então. O que queremos provar agora, no terceiro caso, é isto. Se tivermos um ponto onde a constante de Lipschitz é zero, então a função é diferenciável e, obviamente, nesse caso, a derivada tem que ser zero, não é? Por causa da linha anterior, certo? Portanto, se isto for zero e se v for diferenciável, então o módulo do seu gradiente é menor ou igual do que zero e, portanto, só pode ser zero. Está bem? Portanto, aqui o ponto é provar que, quando isto é zero, a função é diferenciável. Ok? E é isso que vamos fazer agora. Está bem? Portanto, aqui, de facto, o ponto é isto. Só um segundo. Portanto, V diferenciável em Y e derivada igual a zero. Está bem? Então vamos lá. O que é que isto significa? Significa que o limite, quando R vai para zero, da constante de Lipschitz de V em bolas de raio R centradas em Y é igual a zero. Está bem? Portanto, isto é a definição de constante de Lipschitz no ponto Y. O que é que isto significa, então? Isto é equivalente a eu dizer assim. O que é que significa o limite ser zero? Definição de limite quer dizer que para todo o epsilon positivo existe um delta positivo, tal que, se o R for menor do que delta, e positivo, então a constante de Lipschitz de V na bola de raio R centrada em Y é menor do que epsilon. Está bem? É o que significa este limite, quando R vai para zero, ser igual a zero. Está bem? Isto é a definição de limite. Então, se eu tiver, se a distância de x a y for menor do que delta sobre 2, eu tenho o seguinte, eu tenho que v de x menos v de y a dividir por x menos y vai ser menor ou igual que a constante de Lipschitz de v na bola centrada em y de raio delta sobre 2. Certo? Porquê? Porque, obviamente, se eu tiver... Se a distância de x a y é menor que delta sobre 2, significa que o x está nesta bola. Está bem? E, portanto, se está nesta bola, eu, quando considero a constante de Lipschitz na bola, estou a calcular os supremos dos quocientes diferenciais para pontos na bola e, portanto, um quociente em particular é menor ou igual que o supremo, que é menor ou igual que a constante de Lipschitz. Isto é evidente. Mas agora reparem, o que é que acontece? Como eu tenho que a distância de x a y é menor que delta sobre 2, não é? Eu tenho que o raio da minha bola, que é delta sobre 2, certo? Perdão. Eu tenho que o raio da minha bola, que é delta sobre 2, não é?
é menor do que delta. E, portanto, se eu vier aqui acima, não é? Tenho um raio que é delta sobre 2, que é menor do que delta. Eu já sei que todo o raio que seja menor do que delta, em particular este, eu tenho que a constante de Lipschitz de V na bola correspondente a esse raio é menor do que epsilon. Portanto, eu tenho aqui que isto, obviamente, vai ser menor do que epsilon. Está bem? E, portanto, o que é que isto significa? Que, para todo o epsilon que eu fixe, existe um delta, que agora é o delta sobre 2, tal que, se a distância de x da y é menor que delta sobre 2, este quociente é menor do que epsilon. Portanto, isto significa que, se eu considerar o limite quando x tende para y deste quociente, isto vai ser zero. E o que isso significa é que o gradiente de v no ponto y é igual a zero. Está bem? Pronto. A função é diferenciável e o seu gradiente é igual a zero. Pronto. E assim terminamos a demonstração de algumas propriedades relativas a esta noção de constante de Lipschitz num ponto. E, enfim, estas propriedades e as outras duas que não demonstramos são absolutamente instrumentais para provar a igualdade destes dois conjuntos, as âmulas e as funções que são fortemente absolutely minimizing, e essa igualdade é também um passo fundamental para provar que, no caso de um domínio ser limitado, as soluções do nosso segundo problema da extensão de Lipschitz são soluções do primeiro problema. Está bem? Não fomos até ao fim da questão, mas, enfim, demos algumas ferramentas que vão permitir a quem estiver interessado chegar à prova desta equivalência, mas ficamos com esta noção de que o problema da extensão de Lipschitz correto é aquele que pede uma função que seja absolutely minimizing Lipschitz, que estende a função no bordo, e, no caso do ser limitado, essa função, de facto, tem constante de Lipschitz no fecho igual à constante de Lipschitz no bordo, e, portanto, é também uma solução do primeiro problema, é, digamos, de todas, a melhor delas. Está bem? E, portanto, agora, daqui para a frente, o que é que vamos fazer? Vamos esquecer o problema da extensão de Lipschitz. Está bem? E vamos agora concentrar-nos nesta propriedade que é ser absolutely minimizing Lipschitz, e vamos provar que ela é equivalente a outras duas coisas. Primeiro, que é equivalente à noção de comparação com cones. Segundo, que é equivalente à noção de satisfazer uma certa EDP no sentido da viscosidade que vamos precisar mais adiante. Antes de começarmos a provar as equivalências, eu quero, no tempo que resta, falar só um pouquinho mais e dizer um conjunto de coisas relativamente simples sobre cones. Então, na próxima aula, introduzimos a noção de comparação com cones e começamos a mostrar a equivalência entre ser absolutely minimizing Lipschitz e satisfazer a comparação com cones. Está bem? Portanto, a parte final desta aula vão ser um conjunto quase de trivialidades sobre cones, que são funções muito particulares, que já vimos nos exemplos e que já nos apareceram a propósito das extensões de McShane-Whitney, e que eu disse na altura, se recordam, que desempenham nesta teoria uma espécie de papel de soluções fundamentais. Está bem? Ficam com isto na cabeça quando falarmos do Laplaciano infinito. Os cones são uma espécie de soluções fundamentais da equação. Está bem? Ora bem, então, vamos falar um pouquinho sobre cones. Cones. E vamos dar a definição e introduzir alguma nomenclatura. Um cone com vértice x0 em Rn é uma função do tipo, digamos, c de x, c de cone, igual a mais b módulo de x menos x0 com a e b números reais. Está bem? Ao a chamamos altura do cone,
e a B chamamos declive do cone. Declive do cone. Ou abertura do cone, se quiserem. Está bem? Portanto, basicamente, esta é a ideia. Mais uma vez, na reta, temos aqui um ponto x0 e temos aqui um cone. Está bem? Isto vai ser, digamos, o valor do cone em x0 é o A, é a altura do cone. E, portanto, percebe-se porque é que lhe chamamos altura. E se este ângulo for alfa, o B vai ser a tangente de alfa, que é a inclinação do cone. E, portanto, é a tangente da inclinação, é aquilo que chamamos o declive. Está bem? Pronto, o cone terá este aspecto se o B for positivo e se o B for negativo. Portanto, aqui é o caso disto ser positivo. Se o B for negativo, temos uma coisa deste tipo, não é? Assim. Ok? Este é o caso do B negativo. E, portanto, aqui temos que o alfa, o B, é a tangente de alfa, que neste caso vai ser negativa. Está bem? Aliás, ok, podemos fazer assim, está bem? Muito bem. Então temos um cone. O que é que eu quero dizer agora sobre cones? O que é que eu quero dizer sobre cones? Antes de mais, vou dar outra definição, que é esta. A semirreta x0 mais t x menos x0, com t maior ou igual do que 0, é o raio de C através do ponto X. Está bem? Portanto, se eu tiver aqui um ponto X, se isto for X, esta semirreta é o raio do cone através do ponto X. Claro que isto na reta não é muito interessante, não é? Mas se eu tiver um cone no espaço, não é? Eu tenho aqui o ponto x0, está bem? Não tenho aqui nada que possa servir para definir um cone, não é? Se eu tiver aqui o meu cone, está bem? Aqui o meu cone. Reparem, e eu agora tenho aqui a altura do cone, não é? Tenho aqui o meu ponto x0 aqui em cima da minha mesa, e agora, se eu tiver aqui um ponto qualquer no plano, qualquer semirreta que comece aqui no ponto x0, está bem? Isto é a altura do cone, portanto, o x0 é um ponto aqui no plano, e que passe por esse ponto x, vai ser o raio do cone através de x. Está bem? Isto é mais fácil visto no espaço. Porquê é que eu estou a introduzir esta notação? Pelo seguinte. Lema, temos isto. Se um conjunto V, se V contiver dois pontos distintos, do mesmo raio de C, então a constante de Lipschitz do cone em V vai ser igual a módulo de B. Está bem?
Portanto, se eu tiver um conjunto, por exemplo, agora, se eu pensar em R2, se eu tiver um conjunto no plano, está bem? E se eu tiver um cone definido em R2, se eu tiver um conjunto no plano e se o conjunto for tal que ele contém pelo menos 2 pontos do mesmo raio, então a constante Lipschitz é igual ao declive. Ok? Portanto, isto significa, por exemplo, aqui seria o quê? Se eu tiver aqui, neste exemplo, se eu tiver um conjunto qualquer que contenha 2 pontos do mesmo raio, isto significa, neste caso, que eu estou do lado direito do x0 e, portanto, automaticamente a constante Lipschitz nesse conjunto vai ser igual ao módulo do declive. Está bem? Se tiver 2 pontos deste lado, a mesma coisa. Vamos fazer esta prova porque ela é muito simples. Prova. Reparem, se eu fizer c de x menos c de y, módulo x menos y, então isto vai ser igual a mais b x menos x0, que é o valor, eu estou a assumir que o cone é uma função desta forma, tá bem? A mais b x menos x0. O valor em y vai ser a mais b y menos x0, tá bem? E aqui tenho x menos y. E reparem, isto vai ser igual a quê? Os a's cortam, o b sai para fora em módulo, e aqui dentro fica o quê? Fica x menos x0 menos y menos x0. Tá bem? Sobre x menos y. Bom, e já sabemos que o módulo da diferença dos módulos é menor ou igual que o quê? Que o módulo da diferença, e aqui fica isto, menos y mais x0, este corta, isto é 1, portanto isto é o módulo de B. O que é que isto significa? Que o módulo de B é uma constante de Lipschitz em qualquer conjunto. Ok? Agora, se o V tiver 2 pontos no mesmo raio, então temos igualdade aqui. Porquê? Porque então, se eu tiver, se V contém 2 pontos distintos no mesmo raio de C, então sejam, por exemplo, x vai ser da forma x0 mais alfa x estrela menos x0 e y vai ser igual a x0 mais um beta x estrela menos x0, está bem? Com alfa, digamos, menor do que beta. Certo? Se eles estiverem no mesmo raio. Ok? É o raio que passa em x estrela. Está bem? Tenho 2 pontos, portanto eu começo em x0 e passo, é o raio que passa em x estrela. Então reparem, se eu agora fizer a mesma conta de há pouco, não é? O que acontece é que eu vou ter aqui, o que é o C de x? É A mais B alfa x estrela menos x0, ok? Exatamente. Sim, porque o x menos x0 é obviamente alfa x estrela menos x0, menos A menos B beta x estrela menos x0. Está bem? A dividir por alfa menos beta x estrela menos x0. Bom, e agora isto corta. E aqui o que é que fica? Isto fica precisamente igual a B e depois aqui em cima fica exatamente isto, x estrela menos x0 e aqui alfa menos beta x estrela menos x0, que é exatamente igual a 1. Está bem? Portanto, aqui temos exatamente uma igualdade.
Ok? E, portanto, como corolário deste resultado, deste lema trivial, temos isto. Seja V não vazio, aberto, e C um cone com declive B. Então, temos que a constante de Lipschitz do cone em V é igual a B. Porquê? Porquê é que isto é verdade? Porque se eu tiver um aberto, não vazio, então o que vai acontecer é que este conjunto, por ser aberto, se tiver um ponto num raio do cone, vai ter outro ponto distinto no mesmo raio. Está bem? Porque, obviamente, o ponto, como o conjunto é aberto, se ele pertencer ao conjunto, há uma bola centrada no ponto que está contida no conjunto e é evidente que qualquer raio que passe naquele ponto vai conter outro ponto dessa bola, como é evidente. Não é? Portanto, se tiver dois pontos, imediatamente o que vai acontecer é que a constante de Lipschitz vai ser igual ao módulo de B pelo lema anterior. Se V é limitado e não contém o vértice do cone, então acontece isto, que a constante de Lipschitz do cone na fronteira do conjunto V também é igual ao módulo B. Está bem? E aqui qual é a ideia? A ideia é que eu tenho um conjunto limitado, está bem? Qualquer aqui, o meu V é limitado, e se o vértice estiver fora do conjunto, então se eu considerar um raio que passa aqui, ele tem que interceptar a fronteira tem que interceptar a fronteira em dois pontos. Está bem? Portanto, se passa pelo conjunto e, portanto, o cone contém dois pontos distintos do mesmo raio, certo? Já que se o ponto estiver no interior, não é? Quer dizer, não é qualquer raio, mas há pelo menos um raio, não é? Que passa ali e que intercepta. Já se o vértice estiver no interior, então eu posso ter um raio que intercepta a fronteira apenas num ponto. Está bem? Ao passo que se o vértice estiver fora, isso não pode acontecer se ele, digamos, existe pelo menos um raio, não é? Que vai, digamos, cruzar a fronteira em dois pontos, não é? Se entra, depois tem que sair. Claro que se o conjunto não for limitado, isto não for ilimitado, isto pode não acontecer, não é? O conjunto podia ser, digamos, um semiplano, não é? E, portanto, nesse caso, se fosse tudo o que está, por exemplo, à direita deste ponto, se estivesse aqui, podia cruzar a fronteira apenas neste ponto, não é? Mas se for limitado, digamos, se entra, vai ter que sair por algum lado, obviamente. Está bem? E, portanto, estas duas observações muito elementares, consequência deste lema muito simples, vão ser úteis adiante para nós estudarmos a comparação com cones. Por hoje é isto, esta ideia de que do que é um cone, alguma nomenclatura, a altura do cone, o declive do cone e estas propriedades da constante Lipschitz do cone num conjunto aberto é exatamente igual ao módulo do declive e num conjunto limitado que não contém o vértice, a mesma coisa. Está bem? E, portanto, na próxima semana vamos começar, então, introduzindo a noção de comparação com cones e vamos começar a prova de que estas duas noções são equivalentes, isto é, ter absolute minimizing Lipschitz é equivalente a satisfazer essa propriedade da comparação com cones. Muito bem. Se houver alguma questão... Caso não haja, não se esqueçam então que temos dois problemas até à próxima semana.
O primeiro, provar que se uma função é fortemente absolutely minimizing, então também é absolutely minimizing. E o segundo, este exemplo, determinar a derivada desta função no ponto zero e mostrar que a derivada, que a constante Lipschitz no ponto zero é maior que o módulo da derivada. Ok? Então, bom trabalho e despeço-me até terça.